Salve, salve, galera. Estamos no ar, estamos juntos aqui, começando a semana segunda-feira. E o Fluminense, enfim, está acordando para o momento no Campeonato Carioca, né? Depois de ter passado por maus bocados em 3 jogos, agora parece estar reunindo força total para começar uma possível reação na quinta-feira contra a Portuguesa. Todo mundo já treinando junto, força total, pelo menos no treinamento. A gente deve ver algo já bem parecido com isso. Muitos outros jogadores que não vinham atuando, já atuando na próxima rodada do Campeonato Carioca. Eu vou mostrar para vocês imagens de agora a pouco, imagens do treino já dessa segunda-feira, com todo mundo junto e sob comando do Mano Menezes. Vamos falar também do Rony, porque tem novidade, o Fluminense se manifestou sobre esse disse-me-disse. Rony vai, Rony não vem, vai ter, teve proposta nova, teve aumento na proposta pelo Rony. O Fluminense se manifestou e eu vou trazer isso para vocês. E vamos falar também do Kaique Almeida, aquele zagueiro que o Fluminense doou para o futebol inglês e agora está voltando com o rabinho entre as pernas. Vamos embora? Vamos falar sobre isso, bora! O Paulinho procurou, colocou e entrou! A Peixe Grená para você aqui no canal Ilan FC. Estamos aí a 3 passos dos 60 mil inscritos. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo, é de graça. E também larga o like, tanto o like quanto a inscrição, me ajudam demais, mas demais mesmo. Não custa nada para você, é só clicar embaixo, tanto no like quanto no botão da inscrição. Muito obrigado a todos vocês. Galera, o Fluminense já treinou nessa manhã de segunda-feira, jogo quinta-feira contra a Portuguesa. Inacreditável o que está acontecendo no Campeonato Carioca, né? Os grandes, em 12 confrontos, envolvendo clubes grandes, todos eles contra times pequenos. Presta atenção. 3 jogos cada um de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. 12 jogos no total. 1 vitória. Só o Botafogo venceu 1 jogo dos 3 que disputou. Vasco não venceu nenhum, empatou os 3. Flamengo não venceu, perdeu 2 e empatou 1. E o Fluminense empatou 2 e perdeu 1. Então, em 12 jogos de grandes contra pequenos no Carioca, apenas 1 vitória de um time grande, que foi do Botafogo. E eles ocupam exatamente 4 vagas seguidas, da 11ª colocação com o Flamengo até a 9ª. Então, 9º, 10º, 11º e 8º, né? São 8, na verdade, 4 times seguidos. Os 4 estão nas 5 últimas posições, só não estão na lanterna porque o Bangu está ali atrás. O Bangu perdeu do Volta Redonda nesse domingo. Então, o Bangu é lanterna. Acima dele estão os 4 grandes nas 5 últimas posições, se você incluir o Bangu ali como lanterna. Então, incrível. Eu afirmo que isso aí nunca aconteceu no Campeonato Carioca. Nunca aconteceu. Nos últimos anos, os pequenos fazem uma graça, né? Tiram um ponto aqui, um acolá, ganha de vez em quando na primeira ou segunda rodada, mas não desse jeito aí. Onde os grandes não venceram em 3 rodadas, exceto o Botafogo, 1 joguinho. E esses 4 grandes estão ali na rabeira do campeonato. Incrível, né? Gente, e tá valendo vaga na Copa do Brasil esse Carioca, tá? Para os 4 primeiros e para o vencedor depois da Copa Rio, daquele torneio de consolação entre 5º e 8º lugares. Se um grande ficar fora aí dos 4 primeiros, ou mais de um grande ficar fora dos 4 primeiros, eles vão ter que disputar essa repescagem aí da Copa Rio para lutar por 1 vaga a mais na Copa do Brasil. Então, não vale nada o Carioquinha. Tem certeza? Pensa melhor. O Fluminense já treinou essa manhã. E olha aqui, ó, imagens do treino visando o jogo contra a Portuguesa pela 4ª rodada. A gente começa aí com o Guga, tem muita foto e tá todo mundo junto, tá? Agora tem 2 grupos juntos, o grupo A e o grupo B, né? O grupo principal e o grupo que estava jogando só o Carioquinha, tá todo mundo treinando junto. Olha o Fuentes aí, que eu espero que seja titular, tá? É o meu titular para 2025, pelo menos para iniciar a temporada. John Arias, Lelê de volta. Olha o Keno com o Renato Augusto. Renato Augusto não atuou na última partida, não estava nem disponível, com desconforto muscular. Olha aí o Lelê. Vou mostrar bem rapidinho as fotos, porque tem muita foto aqui que o Fluminense divulgou, tá? Passando, tiver alguma coisa muito relevante, a gente comenta aqui. Arias aí novamente. A Arias continua no Fluminense, né? Por enquanto. Enquanto não chegar nenhuma proposta. Keno aí. Keno é mais um ali para o setor de ataque do Fluminense, onde já tem Serna, onde tem Cano, onde tem... Chegou o Lavega, agora tem Canóbio, tem Arias, tem muita gente ali para a posição. E o Fluminense está querendo o Rony. Vou trazer novidades sobre isso já já. Olha o Guga aí, que chegou a atuar no Campeonato Carioca.
Mais algumas fotos dessa manhã, tá, gente? Isso agorinha há pouco. Olha o sol escaldante que a gente está vendo ali. Você viu o René ali, né? René já passou em 2 fotos aí. Novo reforço do Fluminense. Mais uma vez. Olha o Guga. Lelê estava ali. Olha o John Arias. Você viu o Hércules ali passando os obstáculos. Hércules será que estreia já na quinta-feira? Kevin Serna fazendo drible ali nas bandeirinhas. Germancano. Temos o Lima aí. Vamos passando. Treino dos goleiros do Fluminense. Cadê o Fábio? O Fábio apareceu. O Fábio teve um desconforto muscular no fim de semana, não participou de um jogo treino do Fluminense, mas treinou essa manhã com o Pitaluga, você está vendo ali. E a foto que fecha as imagens do treinamento. Então, o Fluminense treinou hoje pela primeira vez com todo o seu grupo, né, chamado grupo principal, digamos assim, que estava dividido em 2 partes, com jogadores menos votados, menos cotados, digamos assim, que tinham voltado um pouco antes para a pré-temporada e agora estão integrados totalmente ao grupo principal. Todo mundo treinou junto, então realmente é de se esperar, está óbvio aí pelas imagens, que as escolhas para quinta-feira já serão muito mais amplas, né? Que o técnico Mano Menezes vai botar em campo, e eu acho que já será o Mano na beira do campo, porque, enfim, não faz mais sentido se eles estão agora todos integrados e o Mano está dirigindo o treinamento, e o Fluminense na situação que está no Campeonato Carioca, parece meio óbvio que teremos Mano Menezes quinta-feira na beira do campo. Não é uma informação, mas é uma suposição, é uma dedução sobre o que se vê nesse treinamento. Devemos ter Mano Menezes e, obviamente, como já aconteceu nos últimos 2 jogos, essa é a verdade, já aconteceu nos últimos 2 jogos, a gente vai ter mais e mais jogadores incorporados. Já aconteceu isso, sim, no jogo contra o Maricá e já aconteceu no jogo contra o Volta Redonda. O Canóbio não vai ser titular do Fluminense. Ou Ignacio, se estiver em condições, não tem chance de ser titular do Fluminense. Ou o Freitas foi contratado para ser reserva do Fluminense. Todos esses aí já são jogadores do time principal. O Guga, quando o Samuel Xavier não estiver, é o primeiro reserva. E pode até ganhar a posição. São já do grupo principal, já estavam entremeados, já estavam. Manuel, foi expulso no jogo contra o Volta Redonda, é do grupo chamado principal. Então isso aí tende a aumentar, né, na quinta-feira e provavelmente já com o Mano Menezes na beira do campo. Gente, temos informação, aí sim informação, envolvendo esse cara aqui, né? E aí, uma informação, vou botar aqui na tela para vocês, disso aqui, ó. Informação do meu colega, do jornalista Vitor Lessa, o zagueiro Kaique Almeida está de volta ao Fluminense. Após ter sido vendido para o Watford da Inglaterra, o jogador não se adaptou e está fazendo o caminho de volta para casa. A transferência vai ser definitiva e gratuita, então está voltando o Kaique Almeida, com o Fluminense ficando com 50% do jogador. Ele foi vendido em agosto do ano passado por €1 milhão, aquela doação, né? Pouco mais de R$6 milhões para contratar o jovem. Os representantes do atleta entraram em contato com o Fluminense para solicitar o retorno, acreditando que o Tricolor é o melhor lugar para o Kaique retomar a carreira. Ora! Mas não era o Fluminense, agora voltou. Importante, inicialmente, ele vai voltar para Xerém, para o Sub-20. Se tiver bom desempenho, terá chance novamente de subir para o profissional. E essa informação foi primeiro dada pelo meu amigo Alexandre Vilela, do canal Vilela Viajante Tricolor. Está aí uma foto do Kaique. Vamos lá. Alguns problemas em relação a essa informação, a essa volta do Kaique Almeida. Primeiro, o Mário, assim que o Kaique saiu e ele foi questionado sobre essa venda ridiculamente barata, que foi uma doação, jogador bom, tá? O Kaique Almeida é um bom jogador de 18 anos. O Mário, em entrevista coletiva, disse: ele não performou. Ele foi avaliado diversas vezes e não performou. Por isso a gente resolveu, entre aspas, né, se livrar dele. E essa se livrar é palavra minha, mas foi o que o Mário deixou a entender. O Fluminense não ia utilizá-lo, não ia aproveitá-lo. Como é que o cara não valia ou não seria aproveitado, ou não tinha performado, ou não servia 6 meses atrás? Não tem nem 6 meses que ele foi, tem menos. Não servia em agosto do ano passado e agora serve. Como é que pode? Alguém me ajuda com isso aí. E mais, o Mário deu a entender, e isso são informações internas que quem cobre o Fluminense está a par, o Mário deu a entender que o Kaique Almeida era muito problemático em termos disciplinares, em termos de fora do campo. Como é que agora está tudo certo, o Fluminense aceita ele? Ele foi para o Watford, não servia para o Fluminense, não se adaptou lá, é problemático fora de campo, aí bastou o representante do Kaique ligar para o Mário e falar:
Vamos botar ele de volta aí. O Mário falou, não, pode mandar. É isso? Fluminense é o quê? Cadê a coerência? Porque eu fui contra a venda do Kaique Almeida. Eu fui contra essa doação. Mas beleza, o Mário chegou lá e justificou. Mas o Mário não vai sustentar essa justificativa? Como é que o Fluminense vai aceitar de volta um jogador que não servia, que não serviu lá, e agora, estamos mandando de volta aí para lixeirinha aí. É isso? O Fluminense virou o quê? Casa da mãe Joana? Depósito de jogador inútil? Porque se o Mário falou que ele não servia, ele agora serve? E mais. O Kaique é um jogador que, quando saiu do Fluminense, saiu pisando na instituição. Apagou todas as fotos que tinha. Por que motivo ele apagaria todas as fotos que tinha no Fluminense nas suas redes sociais? Não estava indo para nenhum rival. E ainda que tivesse indo para o rival. Muitos jogadores mantêm as suas fotos. Por que ele apagou todas as fotos do Fluminense? E mais, por que ele postou isso aqui exatamente no dia em que o Fluminense tomou uma virada do Grêmio na Libertadores? Olha aqui, ó, já apagou isso aqui, também não está mais lá, não adianta procurar na rede social dele. Kaique Almeida é ele mesmo, tá? Esse aqui é o perfil do Kaique Almeida, do jogador, que ainda existe o perfil, só que essa postagem você não vai achar mais. 9 da noite, 13 de agosto de 2024. Sabe que dia foi isso aqui? Grêmio e Fluminense. Libertadores. O Grêmio virou o jogo, Kaique Almeida botou assim, ó. Botou esse emoji de uma risadinha presa, porque o Fluminense tinha tomado a virada. Tá bacana para vocês? O que vocês acham? Hein, Mário? Tá maneiro de trazer o Kaique Almeida, não tá? Tá cheio de recomendação para trazer ele de graça. Afinal de contas, a casca de banana já tá usada, já foi comida. Aí o empresário ligou, vou jogar essa casca de banana aí. De um cara que cuspiu na instituição, que apagou as fotos, que sacaneou o Fluminense quando tomou a virada contra o Grêmio, que debochou. O que mais precisa? Hein, Mário? Para você defender a instituição. Acho que é o mínimo. É o mínimo para dizer nesse caso aí. Tá? Vamos em frente. Vou falar em defender a instituição. Tem essa notícia envolvendo Rony. Bom, vamos lá, né? Cansativo esse negócio do Rony. Rony, jogador que eu considero bom reforço, mas é isso aí. É bom e bom reforço. É para ser o jogador principal do Fluminense, o maior salário estratosférico da história do clube, a maior contratação da história, 8 milhões de euros. Jogador que vale 7 milhões de euros, segundo o Transfer Market. O Fluminense vai pagar acima do valor de mercado, vai livrar o Palmeiras de um problema, e até aí, contratação, se fosse barata, eu não estaria falando nada aqui. Acho que é um bom reforço. Agora, por 8 milhões de euros, 60 milhões de reais, é praticamente isso. São quase 60 milhões de reais. É por esse valor que o Fluminense vai contratar o Rony e pagar um salário de mais de 1 milhão de reais entre luvas e salários? É demais, né, gente? É você comprar um Fiat Uno pagando o valor de um SUV Honda. É isso. Fiat Uno, nada contra. Bom carrinho, carro bom. É a mesma coisa. Você comprar uma geladeira simples pagando o valor de uma super geladeira importada. É mais ou menos isso. Eu quero a geladeira simples, mas pagando o valor da geladeira simples. Eu quero o Fiat Uno pagando o valor do Fiat Uno. Eu quero o Rony pagando o valor que vale o Rony. E não o valor do Messi. E não o valor de um super craque. É isso. É sobre isso. O Fluminense informou agora há pouco, mandou para os jornalistas, não divulgou isso publicamente, não foi uma nota oficial, mas como surgiu história ontem, aqui e acolá, que o Fluminense tinha aumentado a proposta, tinha chegado num valor irrecusável pelo Rony e tal, o Fluminense resolveu se manifestar para os jornalistas internamente. Vou ler para vocês o que eu recebi da assessoria do Fluminense. Pessoal, esclarecimentos sobre o Rony aqui para evitar o mal-entendido. Não é nota oficial, ok? É só um entendimento. Primeiro, as informações são exatamente as mesmas da última coletiva do presidente. Ou seja, o Fluminense fez uma segunda proposta no início de janeiro. Não foi tão no início, mas foi mais ou menos uma semana atrás. O Fluminense fez uma proposta, fez a segunda, as duas recusadas pelo Rony. Então a assessoria diz que é isso que existe. Só houve essas duas propostas e o Fluminense não fez mais nenhuma nova. Segundo, o atleta não aceitou naquele momento e ficou de avaliar. Terceiro, o Fluminense se acertou com o Palmeiras desde o início de janeiro, mas o atleta não aceitou no primeiro momento a proposta enviada. Quarto, de lá para cá, em nenhum momento, o Fluminense fez uma nova proposta pelo atleta ou aumentou os valores. Não fez e não aumentou. A proposta é a mesma que foi enviada no início de janeiro. Duas propostas. As últimas informações são de que o atleta segue avaliando, junto com a família, a proposta enviada no início de janeiro e que deve definir seu destino ao longo dessa semana. Então, Rony ainda está avaliando, o Fluminense não retirou a proposta e ele deve, durante essa semana,
dar uma resposta ao Fluminense. E já tenho aqui a informação, chegou agorinha, que o Canóbio vai dar uma entrevista coletiva amanhã, tá? Nessa terça-feira pela manhã, o Canóbio vai falar no CT Carlos Castilho. Completando sobre o Rony. Gente, será que o Fluminense devia manter na mesa essa proposta? O cara recebeu a primeira, recusou. Recebeu a segunda, recusou. E aí agora surge essa versão de que ele ainda está avaliando. Para mim, está com cheiro de que vai acabar tendo negócio. Ele vai acabar aceitando. Exatamente nos termos que o Fluminense propôs? Não sabemos. Né? Quais são os termos que o Fluminense propôs? O que a gente sabe, mais ou menos, é que giram em torno de R$1 milhão, mas pode ter luvas aí por cima, premiação por metas e tal. Isso vai ultrapassar R$1 milhão. Com que clima? De que forma o Canóbio vai ser olhado pelos outros jogadores quando chegar ao Fluminense com esse status, com esse salário gigantesco, astronômico? Enfim, tá demais. Eu acho que tá um pouco demais por tão pouco. É você querer comprar um problema à toa. Mário tá ciente, já inclusive da reação da torcida, porque o Mário monitora isso muito bem, né, através do setor de comunicação do Fluminense, está tudo sempre muito monitorado. Ele sabe que há uma rejeição, digamos assim, de boa parte da torcida, talvez metade da torcida do Fluminense não concorde com essa contratação da forma que vai ser. Então, é uma rejeição bastante grande. E ainda assim, ele vai fazer esse investimento, vai sangrar o cofre do clube de novo, contra tudo e contra todos. Fosse um valor razoável, acho que pouca gente estaria contra. Mas desse jeito aí, é procurar sarna para se coçar. É realmente querer arrumar problema onde não precisa. E, repito, vai chegar um jogador ganhando um salário astronômico, mais do que todo mundo. Rony vai ganhar bem mais do que o Arias, vai ganhar bem mais do que qualquer outro jogador que você citar aí entre os principais do elenco do Fluminense. Merece? Vale a pena? Definitivamente não. O que você acha? Bota aqui embaixo a sua observação, seu comentário, larga o like e a gente se vê. Valeu.